Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Amém? Nós falamos sobre filho, que nós temos a nossa identidade, que nós somos filhos, que nós não somos bastardos, que nós não somos órfãos. Não é isso, mas que nós temos um pai. Amém, irmão? Nós temos um pai que nos libertou, que nos adotou, como nós lemos em Gálatas, que nós fomos adotados por ele. Então nós temos o selo da paternidade de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como nós somos filhos, ele entregou nas nossas mãos o governo. Foi isso, irmão, que nós aprendemos? O governo. Não é isso, Cristiano? Sim ou não? Lá em Gênesis 1:26, que ele entregou a terra a nós, que ele nos deu o governo. E se ele nos deu o governo, nós precisamos exercer. Se nós já sabemos que temos a autoridade, se nós sabemos que temos o poder, se nós sabemos que somos filhos, que temos uma herança, então nós precisamos exercer esse governo de Deus. E o que é o exercer o governo? É isso que nós acabamos de fazer agora. É reinar. É não deixar o mal prevalecer contra você. Se você não está se sentindo bem, na hora, dobre seus joelhos e comece a orar. Dizer: eu não aceito, eu renuncio a essa doença, eu rejeito essa doença, eu não quero essa doença sobre a minha vida, mas eu renuncio agora a toda influência maligna. Quem tem que governar somos nós, não a doença governar a nossa vida. Amém? Então exerça essa autoridade que Deus já nos entregou. E hoje nós vamos falar sobre o reino. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos do reino, se nós, lá em 1 Pedro fala que nós somos representantes do céu, se Ele é o Rei da Glória, nós fazemos parte desse reino. E nós temos direito nesse reino, que é o reino de Deus. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus, como o reino de Deus opera, qual a nossa função no reino de Deus, qual a influência do reino de Deus, e o que o reino de Deus, quando ele se estabelece, acontece. Então aqui Lucas, no capítulo 17, no verso 21, olha o que ele diz aí: a vinda do reino de Deus. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21. Nem dirão: ei-lo ali ou lá. Lá está, porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. Glória a Deus. Olha aí, irmão, o que diz a palavra? Glória a Deus. O reino de Deus não está ali, não está lá, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Amém. Glória a Deus. Dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Diga assim: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em nós, irmão. Sabe, essa palavra dentro de vós, no grego, ela significa também entre vós. O reino de Deus está entre nós. Ele se manifesta entre nós. Podem sentar. Lucas 17, verso 20. Então o reino de Deus, ele não é visto, André. O reino de Deus, ele não é palpável. Os judeus queriam uma prova. Quando viria o reino de Deus? Quando o reino se estabeleceria? Quando chegaria o reino de Deus? Aí Jesus olha para ele, para os discípulos, e diz: olha, o reino de Deus, né? Ele não vem com aparência. Vocês não vão ver ele. Vocês não vão perceber ele. O reino de Deus é para ser sentido. O reino de Deus, ele vai se espalhar entre vocês. O reino de Deus, ele está dentro de vocês. Quando ele se refere dentro, ele fala
está em vocês. Ou seja, o reino de Deus ele precisa se manifestar em nós e através de nós. Através das nossas ações, das nossas atitudes. O reino de Deus ele precisa governar em nós, né? Ele precisa reinar. Por quê? Porque antes quem reinava em nós era o espírito das trevas, era o reino das trevas. Então quando eu sou liberto, por isso que eu sempre digo, o primeiro passo na vida do cristão é a libertação. É o primeiro passo. Quando eu estava vindo para cá, eu falava com a Patrícia, não existe o acontecer de outros ministérios, a ativação de dons, a manifestação do poder de Deus, sem antes eu passar por um processo de libertação, sem antes eu passar por um processo de limpeza. Por quê? Porque Jesus foi bem claro quando ele disse assim, que não se põe vinho novo em odres velhos, não se põe remendo novo num pano velho, não se pode misturar o novo com a velha criatura. Então, para Deus começar o projeto dele, o plano, é necessário eu me esvaziar, é necessário eu me limpar, é necessário eu cortar o cordão umbilical com aquilo que me separa ainda de Deus, com aquilo que me afasta de Deus. Como que o reino de Deus vai se estabelecer em mim se eu ainda dou lugar para o reino das trevas? E é o que mais a gente vê hoje na igreja. Ontem nós fomos ministrados na igreja, no seminário, e a gente ainda vê a dificuldade do reino de Deus se estabelecer, porque primeiro que a igreja tem um complexo de identidade. Ela é difícil de aceitar que ela é filha, que ela é noiva, que ela tem uma identidade de filho, não é isso? A igreja tem esse complexo, Frank, porque por muitos anos nos foi ensinado que nós éramos escravos, que nós éramos servos e que nós não podíamos passar disso. Mas Jesus disse assim, que nós não somos mais servos, mas nós somos filhos, nós somos chegados, nós somos amigos. Então eu preciso entender a minha identidade no reino. Eu preciso entender que eu não sou mais escravo, mas que eu fui liberto e que Jesus me resgatou, que Ele me libertou. Se não, irmão, tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário não vale de nada. O sacrifício dele é em vão. Então eu preciso entender. E às vezes o diabo ele vem para quê? Para confundir a nossa mente. E aí se você declara que você quer ser escravo, você vai ser sempre escravo. Se você declara que não quer governar, alguém vai governar no teu lugar. Se você não governar na tua casa, alguém vai governar na tua casa. Não é isso? Se você não tomar a direção da sua casa, deixar a sua casa bagunçada, desorganizada, desarrumada, suja, quem que vai governar a sua casa? A sujeira, a bagunça. Não é isso? Por quê? Porque ela está imperando lá. Se for levar para o lado espiritual, é um demônio chamado Maria Mulambo, o Mário Mulambo e os Mulambinhos, tudinho. Não é isso? Tem casa de crente que é assim. Eu já entrei em casa de crente assim, que parecia que ele estava entrando dentro de um lixão, sujo, veneno, cocô de cachorro, bicho de cachorro na casa, dentro da casa, não era fora, dentro da casa. Eu fiquei escandalizado quando eu vi. Ou seja, quem que governa aquela casa? Por isso que eu sempre digo, nosso primeiro ministério não é na igreja. Nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. É de dentro para fora. Se não começar lá, não adianta querer fazer aquilo. Tem que ser lá. Primeiro lá e depois para fora. Então eu preciso estabelecer o reino de Deus aonde? Dentro da minha casa. É o primeiro lugar. Eu preciso governar onde? Dentro da minha casa. É o primeiro lugar. Eu preciso entender a minha identidade de filho aonde? Dentro de casa. Amém. As pessoas precisam ver o reino de Deus através da minha vida. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Jesus está dizendo para os fariseus aqui, não é o que vocês falam. É o que o reino precisa se manifestar através do testemunho, através da vida de vocês.
Ele está dentro de você. São as atitudes, são as palavras, são o testemunho que vai testificar o reino de Deus dentro de nós. Ele não é visto, mas ele é percebido. Não existem sinais. As pessoas queriam uma aparência, queriam um sinal, queriam um rito de culto. Os judeus achavam, os fariseus, que ia ter um culto e ali o reino de Deus ia se manifestar. Ia ser visível, palpável. Só que Jesus disse, não, vocês não entenderam. Porque isso é aparência. Porque o fariseu, ele gostava de fazer coisa para aparecer. Quando ele ia ofertar, ele gostava de mostrar que ele estava dando uma quantidade alta de dinheiro. Quando ele ia jejuar, ele gostava de demonstrar que ele estava fraco. Então a mesma coisa ele queria sobre o reino de Deus. Queria perceber, queria ser algo palpável. Mas Jesus disse, não tem nada a ver com isso. Porque o reino, ele se manifesta de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Ele começa a transformar-nos de dentro para fora. Amém? Então, se eu sou filho do rei, eu preciso saber e ter esse conhecimento que eu devo me envolver com as coisas do reino de Deus. Amém. Nós somos representantes do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus. E a nossa obrigação e nossa missão, aonde nós estivermos, estabelecer o reino de Deus, irmão. Viver o reino de Deus. Governar. E aí eu separei aqui alguns versículos para nós entendermos o que o reino de Deus ele vai produzir em nós. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, abra sua Bíblia. Olha o que ele diz. Marcos 1,15. Olha o que ele diz, Marcos 1,15, acharam? Vai anotando, deixa a sua Bíblia aberta. Por que eu disse que a primeira coisa que acontece na vida do crente é a libertação? Porque o reino de Deus, ele produz libertação. Olha o que ele diz em Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, uma das finalidades do reino de Deus em nós é produzir arrependimento. Eu preciso me arrepender. E o que é o arrependimento? É mudar, é transformar. Se eu era, eu não sou mais. Se eu fazia, eu não faço mais. Se eu vivia, eu não vivo mais. O reino de Deus precisa produzir arrependimento. E é isso que as pessoas vão ver em nós. Ah, o Esaú fazia isso, hoje ele não faz mais. Ah, o Esaú era um advogado assim, 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 mas hoje ele não faz mais. Por quê? Porque ele se arrependeu. O reino, ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa produzir frutos de arrependimento. Não é eu te confrontar, não é eu dizer, Patrícia, você é isso e aquilo outro. Você faz isso e aquilo outro. Apontar os defeitos dela. Sabe quando que ela vai mudar? Nunca. Por quê? Porque não é eu apontando os erros dela que ela vai mudar. Mas é o Espírito Santo, através do reino de Deus, produzindo arrependimento dentro dela. É Ele que gera. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence. Então Ele vai gerar arrependimento. Ele vai tratar. Tem pessoas que a gente fala, confronta e nunca muda. Continua fazendo a mesma coisa. Mas quando o Espírito Santo pega ela, quando ela entende que ela faz parte do reino e que ela precisa mudar, se arrepender, agir de maneira diferente, ela começa a agir. É que nem roupa. É que nem roupa dentro de igreja. Eu nunca concordei quando as pessoas vinham confrontar alguém sobre roupa na igreja. Ó, você não pode vestir essa roupa, porque essa roupa é escândalo, porque essa roupa é sensual, porque a pessoa vinha no outro culto do mesmo jeito só para confrontar. É assim ou não é? Eu já vi várias vezes isso. E eu já ouvi de pessoas, eu não vou mudar minha roupa, porque eu gosto de ver assim, acabou-se. Então ela vinha do mesmo
mesmo jeito, fazia para criar contento e confusão. Mas chegou um dia que o Espírito Santo confrontou ela ao arrependimento. Essa roupa não é boa para você. Quantos e quantos de nós não sofremos isso na frente do espelho? As mulheres sabem disso. Quando coloca uma roupa, vem aquela voz e diz assim: isso não faz parte de você. Não está bem, não está legal. Não é assim. O reino de Deus, ele produz arrependimento. O reino de Deus, ele produz transformação e cura. Glória a Deus. Amém? Vai mais para frente, Marcos capítulo 4, olha o que ele diz. 4, 26 e 29. Por isso que eu digo que o primeiro passo do reino de Deus, quando ele se estabelece em nós, é produzir libertação. Ele vai quebrando os grilhões, ele vai quebrando as amarras, ele vai destruindo os altares que haviam dentro de nós, ele vai quebrando o sofisma, vai quebrando o velho homem, vai arrancando a velha natureza, porque o reino precisa se estabelecer em nós. E quanto mais eu dou lugar para o reino de Deus, quanto mais eu deixo o reino se implantar, quanto mais eu deixo a vontade dele se cumprir na minha vida, mais rápido é essa mudança, mais rápido é essa transformação, mais rápido é a cura, mais rápido é a libertação, mais rápido é o processo, meu irmão. Por isso eu preciso deixar, Senhor, o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, meu irmão? Paizinho, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa adorando, glorificando, exaltando e reconhecendo que ele tem um Pai. Ou seja, eu não sou órfão, eu tenho um Pai que ouve a minha oração, que vela por mim. Então ele louva, adora, santificado o teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Ou seja, a mesma atmosfera que o Senhor tem aí no céu se conecte com a atmosfera da minha vida. Essa atmosfera de que no céu tem doença, no céu tem dor, no céu tem sofrimento, no céu tem ansiedade, tem preocupação. Então quando ele diz, Senhor, que venha o teu reino, ele está dizendo que venha o teu reino de justiça, de paz, de glória, de santidade, de cura, de restauração, de libertação. É a mesma atmosfera que ele tem no céu aqui na terra, irmão. Entenda que o reino de Deus não é um reino fracassado, não é um reino destruído, não é um reino de doença, de enfermidade, de aflição, de angústia, não. Senhor, que venha o teu reino. Não é o reino da terra, não é o reino que se estabelece, mas é o reino dos céus, e se conecte com o reino aqui da terra, que se conecte com a minha vida, que venha a nós o teu reino e a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim como é na terra, como no céu, que seja feito aqui na terra. Aí ele vai falar sobre o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, porque na velha aliança, o pão era dado como, irmão? Na velha aliança, como que era dado o pão? Vamos lá, no deserto. Quando que era dado o maná? O maná era dado por dia. Na velha aliança, todo dia Deus mandava o maná. Não era assim? Aí o que acontecia? Hoje não tinha domingo, mas na segunda-feira vinha o pão. Não era isso? Aí o que acontecia com aqueles que eram ansiosos? Eu vou guardar para amanhã. Vai que amanhã não tenha, né? Aí o que acontecia? Apodrecia, mofava, dava bicho. Então na velha aliança, cada dia Deus dava o maná. E na nova aliança? Na graça. Como é? Quando você pede de segunda, de terça, de quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias ele te dá no único dia. Você não precisa pedir todo dia, porque ele é o Deus da provisão. Antes ele dava na medida diária, mas na nova aliança, quando ele diz o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele está dizendo, eu preciso de pão para toda semana. Então o Senhor supre hoje todas as minhas necessidades da semana. Amém.
É por isso que a gente sempre fala que Deus não vai suprir as tuas necessidades. Deus já supriu, irmão. Deus não vai fazer, Ele já fez. Deus não vai te dar porções diárias, Ele já te dá a provisão para todos os dias. Deus vai te dar a provisão para todos os dias. Quando você pede provisão diária, não acontece, porque Deus quer te dar provisão para a semana, para o mês, para o ano inteiro. É a provisão de Deus. Nós temos que entender que Deus não vai fazer, Ele já fez por nós. Amém. 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 Nós precisamos entender o que a palavra nos diz. Então o primeiro passo é o arrependimento, é a libertação, é a transformação. Acharam Marcos capítulo 4, verso 26? Olha o que diz, 26 e 27. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. Depois, olha aí, eu acabei de falar com você. O homem lançou a semente, o que ele foi fazer? Ele foi dormir. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Ou seja, o que a palavra está falando? O reino de Deus produz crescimento. O reino de Deus produz crescimento. O reino de Deus, ele gera crescimento. E além de ele gerar crescimento, ele não gera preocupação e nem perturbação. Depois que você lança sobre ele, que você entende que você faz parte do reino, ele lança a semente e ele vai ficar preocupado, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar angustiado. Não, ele vai descansar. Porque a Bíblia diz no Salmo 90 que somente os filhos têm direito ao descanso do Senhor. Então o reino, ele produz crescimento. Quando você lança algo diante de Deus, você não precisa mais se preocupar com isso. Você não pode ficar repetindo em vãs repetições. Você não pode ficar como se estivesse lembrando Deus, como se você estivesse angustiado para que Deus fizesse algo. Entenda que isso é processual. Se você colocou nas mãos de Deus, agora descansa. Por quê? Porque o reino de Deus, ele produz crescimento. A Bíblia diz que a terra por si mesmo frutifica. Então quando você ora, quando você entrega, quando você coloca nas mãos de Deus, descansa, irmão. Porque o tempo, a terra vai produzir. E primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio de espiga. Vai crescer, vai produzir. A tua oração não é em vão, irmão. Mas ela vai gerar o que? Crescimento. O reino gera crescimento, frutificação, multiplicação, irmão. Sabe, tem hora que você nem ora por alguma coisa, mas Deus vai e te abençoa. Já aconteceu isso aqui. Por quê? Porque você lançou isso lá atrás. Essa semente não lembra. E tem sementes que nós plantamos e orações que nós fazemos, que nós não recebemos a oração, a resposta agora, e nem colhemos aquela semente naquela hora. Mas vai para os celeiros de Deus, e na hora que nós precisamos, aquela oração é respondida e aquela semente é frutificada na nossa vida. Por isso você recebe às vezes coisas e diz assim: Senhor, eu não estava nem pedindo isso, mas eu recebi. Eu nem orei, nem pedi, mas o Senhor me abençoou. Já aconteceu isso com você? Amém. Mas se você puxar no memorial, a tua oração está lá no memorial. A tua semente está lá no memorial. Isso acontece quando nós ofertamos pela vida dos nossos filhos. Você não vê agora a colheita, mas lá na frente você vai ver eles colhendo. Quer ver os seus filhos abençoados? Comece a ofertar pela vida deles. Comece a semear pela vida deles. Pelo casamento, pela família, né? Pelo ministério dele. Por quê? Porque o reino produz crescimento, multiplicação.
Tem sementes que você vai lançar, irmão, que não é você que vai colher. Quem vai colher são os teus filhos. Quem vai colher são os teus netos. Poderia dizer também um amém, né? Então são eles que vão colher, porque ela vai multiplicar e vai recair sobre ele. Porque ele faz parte do mesmo reino. Então isso vai gerar o que? Crescimento, frutificação e multiplicação. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 6, 33. Então primeiro é o que? Arrependimento, diga arrependimento. Segundo, crescimento, irmão. Anota aí, tem um monte de coisa que o reino produz. Olha o que o reino produz em nós, quando ele se estabelece em nós. Mateus 6, 33. Mateus, capítulo 6, verso 33. 33. Buscai, pois. Acharam? Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o que, irmão? O reino de Deus. E o que mais? A sua. Porque o reino produz justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu te pergunto uma coisa: a igreja vive isso aqui, irmão? Hã? É uma porcentagem muito pequena que vive isso aqui. Porque hoje isso aqui era para estar o quê? Cheio. As igrejas eram para estar todas cheias. Era ou não era? Era para faltar lugar. Era, André, para estar se fazendo culto lá no Sambódromo, lá no estádio de futebol, lá no. Como é o nome do estádio? Na Arena da Amazônia. Era ou não era, irmão? Se nós, olha o que a palavra diz: buscar, aqui não precisa nem interpretar. Buscar em primeiro, não é isso, velho? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o que a gente busca em primeiro lugar? Ou a maioria dos crentes buscam em primeiro lugar? O seu reino, a sua vontade, o dinheiro, os seus objetivos, os seus afazeres. A gente diz assim: o domingo é do Senhor. A gente dá 2 horas do domingo para Deus. E quando dá, a gente vai para banho, a gente sai daqui, vai lá para Figueiredo, passa 1 hora e meia viajando, passa o dia todo nas cachoeiras, vem cansado, hoje eu não vou para a igreja não. Já aconteceu comigo isso, irmão. Eu não vou porque eu estou cansado. Deus entende. Deus entende? Entende, irmão? Mas como que eu quero que as demais coisas se acrescentem na minha vida, se a prioridade na minha vida não é Deus? Eu venho de uma geração que a gente tinha culto todo dia nas igrejas. Quem pegou esse tempo? Tinha culto segunda, não era assim? Tinha culto segunda, terça, quarta, quinta. À noite a gente não assistia televisão porque estava na igreja. Domingo era para o Senhor mesmo. Começava a escola dominical, terminava a escola dominical, via o culto da manhã, terminava o culto da manhã, tinha que recitar os versículos que nós aprendemos na escola dominical. E acabava meio-dia, ia ter ensaio do coral, do louvor, aí terminava o ensaio, ia em casa, almoçava, tomava banho, se arrumava, voltava para a igreja, porque tinha o culto da família. Era ou não era assim? E a igreja era feliz. Não era, irmão? Quem viveu esse tempo sabe disso. Foi os melhores anos que nós vivemos no cristianismo. Por quê? Porque a gente sentia a presença de Deus, porque a gente amava estar na casa de Deus. E no dia que não tinha culto, André, tinha alguém na igreja fazendo alguma coisa. Vou lá para a igreja fazer o que eu não sei, mas eu vou para lá, eu quero estar lá. Aí a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas a gente não busca. Aí hoje eu não vou porque eu estou com uma dor de cabeça. E nós sempre aprendemos: quem está doente vem para a igreja. Vai para a igreja, vai para a igreja. Porque lá tu vai receber uma oração e Deus vai te curar. O simples fato de você tomar uma atitude, um
uma ação, uma coragem, uma ousadia diante da igreja, Deus já está operando um milagre. Porque você poderia estar em outros lugares, fazendo outra coisa. Mas o salmista diz: Senhor, eu prefiro estar um dia em tua casa do que passar 1000 dias em outros lugares. Sabe quando nós valorizamos a casa de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus? Quando as pessoas estão lá no 28 de agosto, estão lá no João Lúcio, numa UTI, numa CTI. Aí ele diz assim: como eu queria estar lá na igreja agora. Então a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso aqui é um código, é uma chave. Para quê? Para que as demais coisas, olha o que ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você busca o reino de Deus, quando você mergulha em Deus, quando você busca Ele, quando você recebe o reino de Deus, você não está pegado às coisas aqui nessa terra. Aí sabe o que Deus faz? Ele acrescenta, Ele dá, Ele libera. Você não precisa pedir. Sabe, teve um tempo da nossa vida lá no Acre, nós passamos 3 anos lá, que nós passamos uma prova ali no Acre, financeiramente. Mas nós mergulhamos de cabeça no reino de Deus. E o interessante é que nós não pedíamos nada de Deus. E Deus acrescentava. Vinha da direita, vinha da esquerda. Deus provia. Aparecia até dinheiro na conta. Você sabia disso? Até dinheiro na conta aparecia. Glória a Deus. Deus enviava. A gasolina do carro multiplicava. Não sei se eu já contei aqui. Mas teve um dia que eu fui para a loja, eu gerenciava uma loja lá. E aí, quem tem carro sabe o que é isso. Quando fica na reserva, fica o vermelhinho ou o amarelo, né? E quando está na reserva da reserva, como é que ele fica? Piscando, né? Quando ele está piscando, ou seja, já está nos últimos suspiros, não é isso? Quando ainda está no vermelhinho ou no amarelinho, quando ele entra na reserva, você diz assim: vai dar para rodar uns 20, 30 quilômetros, não é isso? Mas quando ele já está piscando, ele está dizendo: ei, qualquer hora eu te deixo na mão. Não é isso? Aí, André, olha o que aconteceu. Eu estava na loja, nós vendemos uma esteira para o cliente e nós cobramos o frete porque nós não tínhamos entrega. E aí nós cobrávamos R$50 para os clientes para entregar. E o cara disse assim: eu não vou pagar frete, eu compro só se for entregar de graça. Aí os vendedores: Celso, eu tinha uma saveira, coloca dentro da saveira e vai. Eu digo: eu ia com todo prazer se tivesse gasolina. Mas eu já vim piscando lá de casa, a qualquer hora eu vou deixar o carro na rua, porque não tem R$5 para botar de gasolina. Aí eu perguntei dos vendedores: tu tem dinheiro? Se o gerente não tem, os vendedores vão ter. Eu não tenho. Nem R$2, R$3, irmão, ninguém tinha dado. 3 vendedores e o gerente, todo mundo nisso. Aí vamos lá com a administrativa, pior ainda, que era que ganhava menos. Não tenho, meu Deus do céu. Vamos olhar as gavetas, não tinha, irmão, nós não achamos R$1 para botar gasolina. E agora, gente? E nós falamos para o cara: não, fecha o pedido que a gente vai levar, não sabe como, nós vamos. Irmãos, a distância era como se fosse daqui, a distância era como se fosse daqui lá para casa, lá para o Santo Delvino. E aí, irmão, nós colocamos a esteira em cima do carro, da saveira. E aí, pense no período que eu mais jejuei na vida, foi lá no Acre. Era de segunda a segunda. Não tinha folga não. Irmãos, a gente foi, botei o louvor, coloquei o vendedor: vamos lá, irmão. E ele: Celso, não vamos ficar no prédio. Ele: vamos não, Deus vai abençoar. E nós fomos, irmãos, piscando. Coloquei o louvor e comecei a orar. Senhor, está contigo, Pai. Nós não temos dinheiro, não tem cartão de crédito, não tem nada. E nós temos que deixar essa esteira. E aí, a qualquer momento a gente vai ficar no prédio. E esse vendedor não era
fomos embora, eu comecei a orar aqui, ia orando no carro, falando em língua, disse, Senhor, multiplica essa gasolina, multiplica, falando com Deus, e ele, o que tu está fazendo? Tu está fazendo macumba aí? Tu está rezando? Eu falei, não, estou rezando. E aí eu fui, fui adorando, louvando, falando em línguas. Tinha hora que abria o olho, tinha hora que fechava. Irmãos, fui embora. Eu sei que teve uma hora que ele bateu no meu braço e ele tomou um susto, deu um grito dentro do carro. Ele disse, cara, o que foi que tu fez? Aí eu olhei, o que foi? Olha aí o que está acontecendo. Aí eu falei, o que? Olha aí a gasolina. Quando nós olhamos, a gasolina tinha saído da reserva e subiu um pontinho acima. Irmãos, ele ficou desesperado dentro do carro. Ele ficou agoniado. Esse cara fez macumba, o que tu está fazendo, meu irmão? Tu é doido, esse cara é feiticeiro. Eu falei, relaxa que Deus está operando. Nós fomos, entregamos a esteira, voltamos. Ele chegou lá na loja e ele que testemunhou. E meu irmão, esse cara é macumbeiro, esse cara começou a falar um negócio lá dentro do carro. E a gasolina, olha o que aconteceu. E aí eles foram lá, abriram o carro, ligaram lá para ver. Aí eu falei, cara, isso é milagre, tu não acredita em milagre? Deus fez um milagre. E ele não acredita, eu não acredito. Resultado, todos eles se converteram. Glória a Deus. E aonde a gente ia, ele contava isso, meu irmão. Fora as outras coisas que aconteceram. Por quê? Porque a gente, quando mergulha no reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, irmão. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, isso gera uma renúncia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é o quê? Renúncia. É se renunciar. Eu estou cansado, mas eu vou buscar a presença de Deus. Eu estou cansado, eu estou fatigado, mas eu vou dar o tempo para Deus. Eu vou dar meu dízimo do tempo para Deus. Eu vou tirar meu tempo para Deus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me renunciar, eu vou matar minha carne, o meu eu. Ela quer ficar deitada, ela quer ficar dormindo, mas não, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar, porque eu sinto essa necessidade de estar na presença de Deus. E aí quando você se renuncia e busca em primeiro lugar o reino de Deus, isso se completa com o que diz em Deuteronômio 28, as bênçãos correrão e te alcançarão. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, antes de você pedir em Cristo, a bênção é liberada. Antes de você pedir, ela chega na tua casa. Porque se cumpre a palavra. A palavra precisa se cumprir. Por isso que é uma renúncia. Quando eu renuncio o meu eu, quando eu priorizo o reino de Deus, Deus prioriza a minha vida. Por que muitas das vezes nós não recebemos? Porque a gente só quer que seja feita a nossa vontade. E a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. E não a minha, Senhor, mas é a tua. O que Jesus estava dizendo? Eu renuncio o meu eu renuncio as minhas vontades para fazer a tua vontade. E é difícil, irmão. É difícil nós nos renunciarmos. Mas quando nós entendermos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, elas serão convergidas, elas virão e nos alcançarão. Sabe? Aí se cumpre a palavra quando diz que as bênçãos, ela vem numa medida transbordante, sacudida e recalcada. Ou seja, ela vem de baixo, do lado, de cima, ela vem de todos os lados. A bênção do Senhor é sacudida, transbordante e recalcada. Deus vai te abençoar de todas as áreas, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Quando você prioriza o reino de Deus, as portas dos céus se abrem sobre a sua vida. Se você precisa de dinheiro, o dinheiro vai chegar. Se você precisa de recurso, ele vai chegar. O dia que nós entendermos isso, você vai perceber que não precisa nem orar, apenas estabelecer o reino de Deus, apenas buscar o reino de Deus, irmão. Amém, irmãos? Amém. Anotaram aí Mateus 6,33? Buscar o que, irmão? Não é o meu reino, não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero. Porque Ele sabe qual é a nossa vontade, Ele sabe
sabe aquilo que nós queremos, irmão. Deus sabe disso. Glória a Deus. Multiplica, irmão. Está na palavra isso, irmão. Eu orei ao Senhor e pedi dele para eu entrar no lugar. Eu estava sem nada naquela semana. Nós já vivemos isso lá em casa, no gás. A Patrícia disse: Celso, o gás acabou, no sangue de Jesus. Porque o gás só acaba quando a gente tem dinheiro, né? É? Glória a Deus, na sua vida é assim. Não, irmão. O gás só acaba à noite, na hora do almoço, enquanto não tem dinheiro, e no meio do mês. No domingo. Ainda bem que agora tem a RF lá. Liga pro Fabinho, qualquer coisa. A Patrícia disse: Celso, o gás acabou. Eu digo: não, senhor, não é possível. Faz um milagre. O Senhor multiplicou o azeite da viúva, o Senhor multiplicou a farinha, multiplica esse gás. E nós oramos, não foi? Irmãos, não é que apareceu gás de novo. O gás multiplicou e ainda durou uns 15 dias. Não foi isso? Aí quando apareceu o recurso, o gás acabou. Glória a Deus, já tem o dinheiro para comprar. Olha aí, a minha fé foi pouca. Então, é para glorificar de pé, como diz o nome. O que é isso, irmão? É viver de renúncia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Comece a orar no seu gasto, você vai ver isso. Peça de Deus: Senhor, me dá uma experiência disso. E Deus vai te dar. Marcos capítulo 10. Abra lá em Marcos. Marcos 10. (14). 10, 14. Olha o que ele diz. Marcos 10, 14 e 15. Diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Isso fala de santidade, fala de vestes de justiça, fala de libertação, fala de renúncia, fala de quê? De libertação. Então nós precisamos aceitar o reino de Deus como criança. Nós precisamos entender isso, de pureza, de santidade, de nos aproximar mais de Deus. O que ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Então nós somos santos, e eu preciso manter essa santidade. Quando eu busco o reino de Deus, quando o reino de Deus faz parte da minha vida, a malícia não tem espaço, a mentira não tem espaço, o engano não tem espaço, a avareza não tem espaço. Então busco o reino de Deus como uma criança que ela é pura. Sabe o que é isso? Quando uma criança você briga com ela, ela até fica com raiva, mas daqui a pouco ela já está aqui pertinho de novo. Ela é sincera. Quando ela quer te falar alguma coisa, ela fala. Não é? Quando ela não gosta, ela fala. Ela demonstra os sentimentos dela. Quando ela ama, ela vem, abraça, beija. Quando ela não gosta, ela fala também. Quando você fere ela, ela é sincera. Ou seja, tem pureza. Ela não tem malícia. Ela não tem princípios de velho homem, não. Quando nós estabelecemos o reino de Deus na nossa vida, alguém pode até te ferir, alguém pode até falar alguma coisa, mas você libera perdão, você não fica magoado, você não fica frustrado, você não fica preso por ninguém, você não fica debilitado. Cristo me falou alguma coisa, eu estou chateado. Não, eu te perdoo.
tranquilo. Eu não sei quais são as guerras que você está enfrentando, mas eu não posso quebrar minha comunhão com Deus. Então eu te perdoo, eu te libero, vai em paz. Eu não crio confusão com ninguém. Você já viu uma criança brigada com outra? Hã? Já, irmão? Eles podem quebrar o pau agora ali, depois de 10 minutos já estão lá brincando de novo. O mesmo brinquedo, fazendo a mesma coisa. Não é isso, irmão? Então nós precisamos entender e aprender quando o reino de Deus se estabelece em mim. Eu não posso ficar com essas picuinhas, eu não posso ficar com essa guerra, eu não posso ficar me excluindo e nem criando confusão e nem contenda, nem com mimimi, nem com mimimice. Ser criança é uma coisa, né? Mimimice é outra coisa. Ontem nós estávamos, por exemplo, saímos do culto e fomos numa pizzaria que o pastor me chamou, e aí nós estávamos lá e um casal chegou e quando nos viu saiu do lugar. É crente? Porque nos viu. Porque um dia foi confrontado, não quis o confronto, não quis ser curado. E quando nos viu, saiu da pizzaria, nem entrou, irmão. O que é isso? É ser criança ou princípio de meninice? Porque se eu tenho diferença com alguém, se eu tenho uma diferença com o Frank, eu vou chamar o Frank. Frank, senta aqui, vamos conversar. Tem essa situação pendente para resolver, vamos resolver. Eu sou assim, irmão. Se eu tiver uma pendência com você, eu vou resolver. Eu não vou ficar virando as costas, eu não vou ficar fugindo de você, eu vou chegar e vamos resolver. Vamos tratar, vamos fechar essa brecha, porque quem trabalha com libertação não pode ter brecha aberta, não pode ficar com legalidade. Não, vamos resolver agora. Ou nós somos curados, né? Ou nós somos libertos agora, ou liberamos perdão, porque eu entendo uma coisa, irmão, e eu tenho uma convicção, e a Bíblia me ampara nisso. A minha briga, a minha luta e a minha guerra não é contra Esaú, não é contra Cristo, não é contra você, nem contra você. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Não é contra o meu irmão, não é contra a igreja, não é contra outra igreja, não é contra outro pastor, não. A nossa guerra, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores que influenciam a pessoa a sair do caminho, a deixar de ser criança e praticar obras de meninice. Fica bicudo, fica beiçudo. Aí é diferente. Mas quando nós somos criança, como criança no reino de Deus, está falando de pureza, está falando de sinceridade, está falando de amor verdadeiro. Porque quando uma criança ela fala que te ama, é porque ela te ama verdadeiramente. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que Marcos 10, né? Vai lá para Lucas agora, Lucas 13. Sua Bíblia aberta. Nós estamos encerrando. Aguenta aí. Lucas 13. Lucas 13, 18. 13, 18 a 21. Olha o que diz. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. A parábola do grão de mostarda é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se no seu ramo. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O que é isso? O reino de Deus, ele gera novidade e ele gera crescimento. Nós precisamos viver em novidade de vida. O fermento, ele precisa levedar a massa. Por muito tempo nós aprendemos que o fermento contamina, que o fermento é pecado, mas Jesus está dizendo que o fermento, ele influencia a massa. O fermento é a igreja que é pequena e o mundo é a massa.
A massa não pode dominar o fermento, mas a igreja, que é o fermento, ela tem que dominar o mundo, ela tem que influenciar o mundo, ou seja, tem que andar em novidade. Nós precisamos ser referência, ser modelo, nós precisamos fazer a diferença. O reino de Deus em nós produz toda a diferença. O reino de Deus gera em nós novidade de vida. A Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida todos os dias. O reino precisa se estabelecer em nós e o nosso andar tem que ser diferente. A nossa forma de falar tem que ser diferente. O nosso testemunho tem que ser diferente. Eu tenho que chegar no meu local de trabalho e eu ser o reino de Deus naquele lugar. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver o que? Cristo nas nossas atitudes. Eu vou orar, eu vou lá pedir uma palavra dele, eu vou pedir para ela me aconselhar, eu vou pedir para ela me ajudar nessa situação. Isso é viver em novidade de vida, irmão. É o reino em novidade, é o reino em movimento, é o reino de Deus se estabelecendo, é a massa sendo influenciada pelo trigo, pelo fermento, é a massa sendo influenciada. Eu preciso me influenciar, não o mundo me influenciar e dizer como eu tenho que andar, como eu tenho que me portar, como eu tenho que fazer. Não, meu irmão. Tem tanta gente indo lá fora, buscando coisas, subterfúgios para trazer para a igreja, para atrair as pessoas. E a mensagem principal para atrair as pessoas tem que ser a cruz, tem que ser Jesus, tem que ser salvação, tem que ser arrependimento, tem que ser o reino de Deus, irmão. Se isso não for a mensagem principal, nada vai adiantar, irmão. É fogo de palha. Até vem porque é agradável, porque é bonito, mas daqui a pouco vai embora, daqui a pouco some. Então o reino de Deus, ele produz novidade, ele produz transformação, ele produz crescimento em nós, maturidade espiritual. Maturidade, domingo nós falamos sobre isso, os filhos maduros e filhos que ainda não são maduros. Então o reino de Deus, ele produz maturidade. Amém? Olha aí Lucas 9, vamos mais 2 versículos. Aí mesmo, Lucas 9, olha o que diz. Lucas 9, verso 59. 59 a 62. Lucas 9, 59. A outro disse-lhe Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu irmão. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguiste-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me do espírito da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele produz movimento e ele produz trabalho. O reino de Deus, ele produz trabalho, ele nos leva a trabalhar. Se nós queremos fazer parte do reino de Deus, implantar o reino de Deus, que o reino de Deus se estabeleça em nós, eu preciso me envolver com o reino de Deus, com as coisas do reino. Eu preciso me inteirar com as coisas do meu Pai. Eu preciso entender que eu faço parte desse reino e que eu preciso trabalhar em prol desse reino. Eu preciso trabalhar em prol do reino de Deus, colocar a mão no arado, estabelecer o reino, propagar o reino, fazer o reino crescer, estabelecer o reino aonde eu estiver, aonde eu andar. Eu preciso movimentar esse reino e trabalhar em prol desse reino. E lá em Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus é o quê? O reino de Deus, último versículo, Romanos 14, 17. Olha o que ele diz: que o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria do Espírito
Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quer tirar tristeza da sua vida, dentro da sua casa? Estabeleça o reino de Deus. Quer ter princípios de justiça e de paz? Estabeleça o reino de Deus dentro da sua casa. Atraia o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Forneça o reino de Deus dentro da sua casa, para que ele produza justiça. Não a justiça própria, não sentimento de vingança. Não, eu vou fazer. Pisou no meu carro, eu vou devolver. Eu vou devolver. Está falando mal de mim. Está me acusando. Não, irmão, isso é justiça própria. Isso é a minha vontade que é estabelecida. Isso é o que? Sentimento de vingança. Mas a justiça de Deus, quando você estabelece o reino de Deus, vem a justiça de Deus. E quando a justiça de Deus se estabelece, é Ele que te respalda, é Ele que te justifica, é Ele que te guarda e te protege. A justiça de Deus gera em você princípios de temor, princípios de paz e princípios de fidelidade. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui, que não tem mais coisa, mais um horário de avançar. Fique de pé.